Gênesis 22. Nós vamos falar hoje sobre uma história que eu acho que todos aqui conhecem. Abraão e Isaac. Então, Gênesis 22, no versículo 14. Amém? Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor proverá. Amém? Fala comigo. O Senhor proverá. Amém. Agora, se você quiser voltar ao 18, nós vamos fazer uma leitura rápida, mas vamos ir lendo, conforme a ministração. O versículo que nós lemos, ele faz parte após Deus dar uma resposta a Abraão, porque Abraão foi sacrificar Isaac, seu filho, porque Deus havia pedido. Amém? E quando ele foi para sacrificar, Deus fala a Abraão, não faça isso. E Deus responde ele, nós vamos chegar lá. Mas após tudo isso, Abraão chamou aquele lugar O Senhor proverá. Só para nós entendermos. Agora voltando a Gênesis 18, para nós chegarmos lá. O título do capítulo 18 na minha Bíblia diz assim: Deus promete um filho a Abraão. Deus já fez alguma promessa para você? Você tem alguma promessa do Senhor que ainda não foi cumprida na sua vida? Aqui Deus havia prometido para Abraão um filho. Nós vamos ler. Versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: Meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: Depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, riu consigo mesma quando pensou: Depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu e disse: Poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Amém? Aqui, quando nós iniciamos, a palavra ela nos fala que o Senhor apareceu a Abraão e ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia.
E eu quero perguntar aqui para você, como está a sua vida? Você está sentado? Você está passando por alguma situação ao qual você não tem mais o que fazer? É a hora mais quente da sua vida agora. E se você sair da sua tenda, você vai se queimar, você pode se queimar. Aqui, Abraão estava sentado, o sol estava muito quente, o tempo estava muito quente. Como é que ele ia para os campos? Ele já era um senhor idoso, como é que ele ia sair para os campos? Ele poderia passar mal? Então ele estava sentado na porta da tenda, na hora mais quente. Você está passando por essa hora mais quente na sua vida? Há alguma situação que você olha assim, não, eu não posso agora, eu não tenho como fazer nada agora. E é nessa hora, quando Abraão estava ali, sentado, que os 3 homens apareceram. Então eu digo para você, se você está na hora mais quente, numa situação que você não consegue fazer nada, numa situação que você não sabe o que fazer, ainda não teve direção, o Senhor vai aparecer para você. Aparecer como? Assim, fisicamente? Não, Ele vai falar contigo, Ele vai te dar uma direção, Ele vai te direcionar, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer na sua vida aquilo que é preciso fazer. Só que você tem que esperar. Abraão estava sentado, ele não resolveu sair ao sol, ele não resolveu sair naquela hora mais quente. Então os 3 homens ali apareceram. Abraão ergueu os olhos, viu os 3 homens. Quando ele viu, ele corre, se prostra, e ele começa a falar com os homens. E o que ele fala para os homens? Olha, tenham graça diante da minha vida, fiquem aqui, eu vou preparar ali umas coisas para vocês comerem, água para lavar os seus pés, para vocês descansarem. Abraão foi servir. Por mais que nós estejamos passando por alguma coisa, por alguma situação, enfrentando algo, que nós estejamos com muita dificuldade, seja a hora mais quente agora, nós não podemos deixar de servir ao Senhor, servir ao nosso próximo. Ah, mas está difícil, mas está complicado, mas eu não tenho força, mas eu não consigo fazer nem isso aqui, como é que eu vou servir? Sirva. Abraão não sabia o porquê aqueles 3 homens estavam ali. Ele apenas viu os 3 homens e ele quis servir, ele se levantou. Ele não podia fazer nada em questão ao dia dele, porque era a hora mais quente do dia, mas ele foi servir. Então o que ele faz? Ele põe a sua casa para ajudar. Ele vai até Sara, pede para Sara fazer umas coisas, aí ele vai até os campos, vai e busca um carneiro, pede para o servo fazer também. Ele põe a casa para servir. E enquanto a ele tudo foi feito, trouxeram aos homens. Enquanto os homens estão ali a comer, ele fica em pé. Uma observação aqui. Quando ele fala para os homens tudo o que ele queria fazer, o que os homens respondem? Está bem, faça como está dizendo. Os homens não precisavam daquilo, até porque quem estava ali, na figura daqueles homens, era o Senhor. Eles não precisavam. O Senhor, Ele não precisa que nós o servamos, mas Ele quer. Esses 3 homens não precisavam, mas eles quiseram. Eles aceitaram. O Senhor Jesus não morreu naquela cruz em vão. Ele não precisava, mas Ele quis. Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer. Então ele serviu aqueles homens, e enquanto os homens estavam comendo, ele ficou em pé. Qual é essa postura? Quando alguém está comendo e
e a gente fica em pé ali. A gente não se senta, eu pelo menos entendo que é só esperando eles pedirem mais alguma coisa, pronto para continuar servindo, pronto para continuar fazendo alguma coisa ali para aqueles homens. É esse o entendimento que eu tenho. Eu e você podemos estar sentados perante a situação ou algo, alguma coisa que estejamos passando, que estejamos vivendo, mas diante de servir ao Senhor, nós temos que estar pronto. Porque se o Senhor pedir, nós temos que estar ali em posição, em posicionamento, porque eu tenho certeza que se os homens pedissem mais alguma coisa, Abraão já ia para a cozinha pegar. E nisso a palavra continua a nos dizer que então o Senhor, no versículo 10, disse a Abraão: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Aqui aconteceu a promessa. Quando foi que o Senhor te prometeu alguma coisa? O que o Senhor te prometeu? Eu não sei se recorde das promessas do Senhor. Pare, pense. Mas foi num momento de dificuldade, mas Ele prometeu. Então, Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. A promessa para Abraão veio numa idade em que Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Você pode estar num tempo onde você já chegou ao limite, já estourou. Se continuar, você pode cair num precipício, vamos dizer assim. Você já não vê saídas, já não tem o que fazer. Sara não podia ter filhos, mas o Senhor prometeu. E se o Senhor prometeu, mesmo que você não veja saída, mesmo que você não veja para onde ir, para que lado ir, você não tem pessoas para te ajudar, não tem mais nada, mas Michele, eu já cheguei no limite. Eu já cheguei no limite, eu já não consigo. Já não há o que fazer. Lembre-se da promessa. O que o Senhor te promete? Abraão e Sara já eram idosos e o Senhor prometeu um filho. Você está no limite da sua situação, da sua dificuldade, mas se o Senhor te prometeu, confie no Senhor que te prometeu. Versículo 13. O Senhor diz a Abraão, porque ele sabia que Sara estava ali, tinha rido e tinha duvidado em seu coração. Então eu digo para você, não duvide, porque o que o Senhor diz aqui para Abraão é: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mas aos meus olhos é impossível eu sair disso. Aos meus olhos eu não consigo sair disso, eu não consigo fazer isso. Há alguma coisa impossível para o Senhor? Não há nada impossível para o Senhor. Você não pode ver a saída, você não pode ver uma maneira, você não pode saber como, mas não há nada impossível para o Senhor. Então o Senhor diz isso a Abraão e volta a repetir que na primavera ele voltaria e Sara teria um filho.
Agora, se você quiser pular comigo para Gênesis 21. Gênesis 21, versículo 1. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. O Senhor foi bondoso com Sara. Por que a palavra nos diz isso? Porque Sara, quando ouviu, ela duvidou. Mas como assim eu vou ter um filho? Eu já sou velha, eu já não posso mais. Ela riu. Quando alguém nos diz algo, mas isso vai acontecer, e a gente ri. Isso é uma dúvida. Foi o que Sara fez. Só que o Senhor não olhou para aquilo do coração dela. Mesmo que o Senhor te prometeu. E às vezes vem aquela dúvida no seu coração. Não desista. O Senhor, Ele te prometeu. E o Senhor, Ele é um Deus bondoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não interessa se o tempo já passou, não interessa se você já chegou no seu limite, não interessa se não há mais nada o que fazer com as suas forças, porque se Deus prometeu, Ele faz. Então nasceu Isaque, e no capítulo 22 agora, nós vemos o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que me indicarei. Aqui, o Senhor tinha cumprido a sua promessa. Tinha dado a Abraão o filho que ele tinha prometido. E agora, ele quer de volta. Como, você consegue imaginar comigo como estava a cabeça de Abraão nessa hora? Eu acho que eu pensaria o seguinte: mas Senhor, foi o Senhor que me deu. Por que o Senhor quer de volta? E ia criar muitas questões em mim. Eu não sei você, mas eu acho que eu pensaria em muitas coisas. E eu questionaria com Deus. Só que Deus fala isso a Abraão, e Abraão obedece. No versículo 9, nós lemos: quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. O Senhor já te deu alguma coisa que Ele já pediu? Ele já te entregou algo que Ele falou assim: me devolve. Ele já fez algo que Ele falou assim, através da sua vida, que Ele falou: não faça mais. Porque, e sabe o que acontece? Quando Deus te pede algo e você não entrega, quando você vai fazer ou quando você vai tentar ir para algum lugar que Ele não quer que você vá, quando chega lá dá errado. Quando você vai fazer, você não consegue fazer como deveria fazer.
acontece quando Deus nos pede algo e a gente não entrega a Ele, e a gente reluta para entregar. Ele já saiu, Ele pediu porque Ele não está mais ali. Ele não quer que você vá porque não é a vontade dEle que você vai para lá. E se você vai, algo vai acontecer que não é da vontade dEle para você. Se você faz o que Ele falou para não fazer, ou se você continua fazendo o que Ele falou que é para parar de fazer, Ele já se retirou dali, porque se Ele pediu, Ele se retirou. O último versículo que nós lemos, que aqui eu falei, do que Abraão fez, que Abraão, Deus deu, Deus pediu e Ele devolveu. Ele ia devolver. Ele obedeceu. Então ele foi para o Monte Moriá, para a região de Moriá, subiu para onde ele deveria subir, foi para onde ele deveria ir, chegou lá, ele fez o altar. Abraão construiu um altar, e sobre ele arrumou a lenha. O Senhor pediu, Abraão obedeceu, foi para o lugar onde o Senhor mandou, e lá ele construiu o altar. Como está o seu altar? Você entregou o que o Senhor já pediu? Você obedeceu ao Senhor? E você preparou agora o seu altar para aquilo que Deus quer fazer? Se você ainda não entregou, se você ainda não obedeceu, então faça, então entregue, obedeça e arrume o seu altar. Porque se Deus pediu, se Deus direcionou, se Deus está falando em algo, arrume o altar, porque Ele vai fazer alguma coisa. E quem tem que arrumar o altar não é Deus. Não é porque foi Deus que pediu que Abraão já ia chegar lá, já ia ter um altar lá feito. Não. Então ele constrói o altar, ele põe a lenha sobre o altar. A sua busca ao Senhor, mediante tudo isso, como é que tem estado? Nesses dias, a sua comunhão, a santificação, então ele amarra o filho dele ali, e quando ele vai sacrificar o seu filho, ele ergue a faca. A minha Bíblia fala faca, no versículo 10, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Deus está te testando? Será? Deus está te provando? Como? No quê? E você está fazendo todos os passos que Ele está te dando, mesmo no meio dessa prova? O anjo chama Abraão. Abraão responde e ele diz: não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. O que eu e você temos negado ao Senhor? Ah, mas a situação está difícil, mas eu estou passando por isso, mas não há o que fazer, mas o Senhor prometeu. O que eu e você temos negado? Ele pediu, mas você tem negado alguma coisa? O Senhor pediu alguma coisa e você tem dito não, 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 e tem relutado, tem relutado, tem relutado. Isso pode estar acontecendo comigo e com você. Deus pode estar nos provando. Será que a gente confia tanto assim no nosso Deus, e quando Ele nos pede algo, mesmo que seja uma coisa muito preciosa para nós, a gente entrega, assim como Abraão iria fazer com Isaac?
Pode ser que seja uma guerra, sim, faz parte da guerra, sim, mas pode ser apenas uma provação. Será que nós estamos prontos como Abraão para entregar o de mais precioso na nossa vida, se Deus nos pedir? Se o Senhor pedir, se o Senhor falar: ah, mas eu não quero ir para tal lugar e o Senhor mandou ir. Ah, mas eu não quero fazer isso e o Senhor mandou fazer. Ou ao contrário. Que nós possamos ser como Abraão foi. Que nós possamos ter essa convicção da qual Abraão teve, de que tememos a Deus, porque não lhe negamos nada. E agora o Espírito Santo veio falar aqui comigo: você tem negado a direção da sua vida ao Senhor? Porque às vezes a gente fala que a gente entregou tudo ao Senhor. Ah, porque eu entreguei tudo. Porque eu entreguei o meu trabalho, a minha família, eu entreguei tudo a Deus, o meu ministério. Mas quando aparece uma dificuldade, a gente já quer tomar a decisão que vem no nosso coração e não é a direção que Deus nos deu. Como está a direção da sua vida? Você entregou a Ele? Após o anjo do Senhor aparecer, falar com Abraão, Abraão viu um carneiro e então sacrificou o carneiro no lugar de Isaque. E é aonde vem o versículo ao qual nós lemos. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Nos versículos seguintes nos diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, e seja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Nessa manhã o que o Senhor nos pede é obediência. Abraão recebeu uma promessa, a promessa se cumpriu, o Senhor pediu algo, ele foi para entregar, o Senhor proveu para ele, e assim abençoou a vida dele, porque ele obedeceu. Esse é o chamado para nós essa manhã. Eu não sei em qual estado você está. Eu não sei se você está num tempo muito quente. Eu não sei se você está assentado. Eu não sei se você está no tempo de servir. Eu não sei se a promessa já se cumpriu ou não. Eu não sei. Mas nesse caminho todo houve obediência da parte de Abraão. Nessa história toda houve obediência, e é isso que o Senhor nos pede nessa manhã: obediência, que possamos obedecer ao Senhor em tudo, se entregamos na mão dEle, que possamos confiar nele e obedecê-lo naquilo que Ele nos orienta. E assim eu quero orar com você. Coloque sua vida diante do Senhor nessa manhã. Só você sabe o que você passa, só você sabe como você está, só você sabe qual foi a promessa. Mas ore ao Senhor nessa manhã por obediência. Que o Espírito Santo te ajude e te capacite para obedecer assim como Abraão obedeceu. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa manhã, Senhor, eu quero colocar a minha vida, Pai, o Senhor, diante de Ti, e te apresentar, Senhor, a minha vida.
vida, a vida, Pai, dos meus irmãos, e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos capacitar. Pai, o Senhor, diante de qualquer situação, de todas as coisas, Pai, o Senhor, se a promessa ainda não se cumpriu, Pai, se a promessa já se cumpriu, Deus, se estamos numa situação difícil ou não, Pai, aonde nós estivermos, como nós estivermos, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar e nos capacitar a obedecer ao Senhor, em tudo aquilo que o Senhor nos pedir. Mesmo que nos doa, mesmo que para nós seja, Pai, ó Senhor, meu Deus, é muito triste às vezes, ou mesmo que seja doloroso, ou mesmo que seja, Pai, um sacrifício, Pai, mas que nós Te obedeçamos. Pai, mesmo que seja o nosso Isaac, que o Senhor peça, que nós possamos Te obedecer. Se o Senhor pediu para irmos em algum lugar, que nós possamos ir. Se o Senhor pediu para fazermos alguma coisa, que nós possamos fazer. E se o Senhor falou para não irmos, não fazermos, para ficarmos, que assim nós possamos obedecer a Tua palavra. Pai, que não haja, Senhor, meu Deus, nada que faça com que nós possamos não distinguir a Tua voz. Não, ó Pai, o Senhor, entendermos a Sua voz. Que tudo aquilo que vem, ó Deus, para tapar os nossos ouvidos, ó Pai, e não entendermos ao Senhor, para bloquear os nossos pensamentos e não termos a sensibilidade de entender a Sua voz, a Tua direção, que tudo isso agora caia por terra e estejamos sensíveis àquilo que o Senhor tem para nós e quer de nós. Que o Senhor cumpra em nós o Teu querer e a Tua vontade, mas que também a nossa escolha, porque nós temos o livre-arbítrio, que possa ser mediante aquilo que o Senhor nos direciona. Assim eu oro nesta manhã, Pai, e peço que o Senhor continue conosco, em nome de Jesus. Amém.